Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alta Performance Ciclismo. Meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance Ciclismo. No vídeo de hoje eu vou passar para você algumas dicas práticas de como você ou quando você pedala em pé em uma subida. É muito comum o ciclista errar o time da subida e quando começa a pedalar em pé já perdeu muita velocidade e aí sobrecarrega demais a sua musculatura, logo ele tem que sentar. Enfim, tem algumas dicas muito importantes para otimizar a sua pedalada em pé e eu vou trazer imagens aqui, vou rabiscar nas imagens para mostrar para você na prática o timing certinho. De antemão, eu quero deixar aqui para você um convite. Se você quer receber conteúdos exclusivos, participar do nosso workshop gratuito sobre treinamento de ciclismo, dicas sobre treinamento de base, tem muita coisa que a gente coloca no grupo do WhatsApp que a gente não coloca aqui no YouTube. Então, aqui no link desse vídeo vai estar o link do nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo fechado, só eu e a Vivi quem colocamos mensagem lá, e assim a gente vai disponibilizar mensalmente workshops, conteúdos exclusivos para que você possa aplicar no seu dia a dia de treino e evoluir. Clica aqui no link e faça parte do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Bora lá então para nossa dica? Vem aqui comigo nas imagens. Bom, vamos lá então, prometi trazer as imagens. Pessoal, aqui eu tenho uma imagem, aliás, são 3 imagens para vocês e vou rabiscar nelas. Todos são ciclismo de estrada, mas vocês também podem aplicar no mountain bike com absoluta segurança que vai dar resultado muito positivo, tá bom? Primeiro ponto, as pessoas erram o time no qual começa a pedalar em pé em uma subida. E como eu falei anteriormente, às vezes elas começam a pedalar e já perdeu muita velocidade e aí acaba não aproveitando a velocidade no qual entrou naquela subida, como também sobrecarrega demais a sua... Em curva, geralmente do meio para o final da curva, do meio aqui para o final da curva, é aonde vai ter uma maior inclinação e aí vocês vão precisar pedalar em pé. Mas, num contexto, vamos supor aqui, ó, aqui tá subindo, aqui deu uma planada, certo? Então, nesse ponto, aumenta-se a velocidade. Você vai, deixa eu voltar aqui, você vai vir numa maior velocidade. Aqui é o momento que você tem que começar a pedalar em pé. Por quê? Porque você vai aproveitar, você vai aproveitar justamente o embalo que você veio para manter por mais tempo possível essa velocidade. Aí você passa esse ponto aqui em pé, aqui você senta e segue sentado o restante, tá bom? Outra questão, aqui ó, fica mais evidente porque a gente tem a subida de longe. Então você vê que tem pontos que tá mais inclinado, tem pontos que você consegue dar uma embalada na bicicleta. E muitas pessoas também cometem o seguinte erro aqui, ao fazer o seguinte, elas pedalam em pé aonde tem que sentar. Como assim? Ó, aqui você já vê que tem um ciclista pedalando em pé. Por quê? Porque é o ponto de maior inclinação. Aqui, ó, começa a dar uma embalada até aqui, certo? Então, esse ponto aqui, ó, que eu tô rabiscando agora, é onde você vai sentar e embalar a sua bicicleta sentado nela. Não é aqui que você vai acelerar. Você vai só embalar sentado. Quando você chega num ponto de maior inclinação, aqui, ó, veio maior inclinação, tudo sentado. Esse ponto aqui é onde inclina mais, certo? E aí você vai em pé, passando aqui, ó. Nesses momentos que dá uma aliviada na estrada, não é onde você deve aumentar, ou não é onde você deve ficar em pé na bicicleta, é onde você tem que sentar, trocar o fôlego, trocar o ar e aí sim recuperar para depois pedalar em pé. Nessa foto fica bastante evidente também a dica que eu passei nessa daqui, que é o que? O time para você pedalar em pé. Alguns ciclistas iriam esperar chegar nesse ponto aqui mais ou menos para começar a pedalar em pé, perdendo todo o embalo aqui. Então veio descendo, aumentando a velocidade, aproveitando a descida para descansar também. Logo no pé da subida você já fica em pé. Cris, mas qual a intensidade que eu vou aplicar quando eu pedalo em pé? Se for uma subida muito longa, você só vai aproveitar o ritmo, o peso do seu corpo para manter aquela embalada. Quando você percebe que vai diminuindo a velocidade e vai ficando mais baixa a sua cadência, você vai tirando marcha, certo? Até chegar num ponto que já não vale mais a pena ficar em pé, senta e mantém a sua intensidade e a sua pedalada sentado. Uma das coisas que matam um ciclista é quando ele quer manter a mesma velocidade do plano de uma descida em subida. Isso aí não tem como a gente fazer. Então o que você tem que se preocupar numa subida? Não é com
a velocidade. Vocês têm que se preocupar com a intensidade que você vai... Se aquilo ali é sustentável para o percurso no qual você tem pela frente. Se você vai ter que diminuir ou se você vai ter que acelerar. Como, por exemplo, nesse tipo de aqui, ó, veio embaladão daqui, ou embaladona. Se essa é uma subida curta, o que você pode fazer também? Você pode dar uma atacada na subida, em pé, para você arrematar logo a subida. Então, é uma subida curta, você pode colocar um pouco mais de energia para você passar ela mais rápido. Agora, se for uma subida longa, você tem que economizar essa energia, porque senão vai faltar para arrematar ela no final, tá? Olha aqui outro ponto, uma subida em curva. Lembra que eu falei para vocês, o ponto mais inclinado da subida, quando é numa curva, sempre é da metade da curva para frente, ok? Então esse ciclista, ele veio aqui por dentro e veio arrematando sentado, utilizando mais, aliás, em pé, utilizando mais a força do seu corpo, o peso do seu corpo para gerar energia e passar mais rápido. E aí muitos ciclistas aqui também podem ver o seguinte, na escolinha ensina-se que a gente deve passar sempre aberto nas curvas, porque as curvas abertas, elas são menos inclinadas, e isso é uma verdade em teoria. Mas por que em teoria? Porque não se aplica a tudo. Quando você faz uma curva aberta, você está aumentando a metragem dessa curva. Quando você faz fechado, você está diminuindo a metragem, certo? E aí tem mais uma questão. Olha nessa foto aqui, isso aqui é uma dica exclusiva que eu passei para os meus atletas e estou abrindo aqui para vocês. Se você olhar, aqui é o ponto de menor inclinação dessa subida e não aqui. Se você fizer essa curva aqui por fora, você está passando no ponto de maior inclinação. Então, o que você pode fazer numa subida dessa? Você pode fazer ela toda por dentro, tudo bem, só que vejamos que aqui, ó, ela vai ficar mais dura. Ou você vem aqui, onde tem uma menor inclinação por dentro, e aí aqui você vai abrindo para cá, ó, para evitar pegar esse ponto de maior inclinação. Agora chega de vídeo, porque senão eu vou passar todas as dicas que geralmente eu passo de forma exclusiva para meus atletas nesse vídeo aqui, e eles vão ficar bravos comigo. Mas eu acredito que você já tem excelentes ferramentas para aplicar e se destacar no seu pelotão. E aí, gostou dessa dica? Se você gostou dela, deixa aqui o seu like no vídeo, assim você dá o seu feedback, fala pra mim que foi legal. Se você também não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo aqui e reforça o convite. Venha fazer parte com a gente no grupo do WhatsApp, onde a gente coloca lá conteúdos exclusivos, didático, material em PDF, tudo exclusivo que acontece lá no WhatsApp e 90% das vezes não acontece aqui no YouTube. Eu espero você lá. Tchau, tchau!